Depois de um tempo conversando com a garota, você quer saber se ela realmente está atraída por você ou se não está atraída. Como fazer isso? Mais importante do que o que a garota diz ou do que ela fala são os sinais de linguagem corporal dela. Lembre-se de que ela pode falar mentira com as palavras, mas dificilmente a linguagem corporal vai mentir. E por que que isso acontece? A maior parte dos sinais são totalmente inconscientes e nem mesmo a mulher percebe quais são esses sinais ou o que que ela está fazendo para demonstrar interesse ou demonstrar desinteresse. Algumas vezes a mulher está atraída, quer ficar com você, mas aquela situação, aquele momento não é adequado. E dessas vezes ela pode falar que talvez tem namorado ou que ela precisa fazer alguma coisa, mas a linguagem corporal dela dizia alguma coisa totalmente diferente. E nessa dúvida, acredite na linguagem corporal, que ela é muito mais determinante e fácil de saber se a garota está afim ou não está afim. Existem alguns indicadores de interesse e outros indicadores de desinteresse. E a explicação é óbvia: os de interesse significam que a mulher está atraída, enquanto os outros significam que ela não está atraída. Alguns dos principais indicadores de interesse podem ser observados quando a mulher, por exemplo, passa a mão no cabelo, jogando para trás e dando um sorriso ou dando um olhar. Quando ela estufa o peito ou talvez passa a língua nos lábios para deixar molhado ou ressaltar essa parte. Outro indicador de interesse muito forte, muito comum, é o contato visual. Ela manter o contato visual enquanto está conversando é um indicador de interesse muito forte. Ela fazer perguntas sobre sua vida, demonstrando curiosidade. Ela quer saber o que você faz, qual o seu nome, e quando a conversa para, ela reinicia, ela pergunta alguma coisa. Todos esses são indicadores de interesse muito forte. E ao mesmo tempo que, se a mulher não mantém contato visual, ou ela olha para você, mas olha para o ambiente, olha para o lado, e se a conversa para, ela não reinicia, ou ela não, quando você fala alguma coisa ou faz uma pergunta, ela não demonstra qualquer curiosidade sobre você. Esses são indicadores de desinteresse bastante comuns, bastante frequentes. E aqui tem um indicador que é sutil e ajuda a prever, por exemplo, quando você está conversando com uma garota e a garota tá querendo sair ou realmente não está atraída, que é a posição dos pés dela. Onde os pés dela estão apontando. Se está apontando para você, significa que ela está 100% atraída, interessada no que você está dizendo. Mas se tiver numa posição de saída ou apontado para uma outra direção, isso significa que ela não está interessada e ela está procurando alguma coisa no ambiente, alguma coisa externa. E esse é um indicador que significa que uma certa posição de fuga e que tanto as mulheres quanto nós homens também fazemos de forma inconsciente. Se tiver num grupo, por exemplo, tiver você e mais alguns amigos e a garota está com os pés apontados para você ou para o seu amigo, esse é um forte indicador de por quem ela está atraído e como que isso funciona de uma forma inconsciente muitas vezes e que ajuda a gente a saber se vale a pena investir
ou se não vale a pena investir. Além disso, uma outra forma de verificar e interpretar esses sinais é saber como que ela responde aos seus toques. Se a mulher te toca, é um sinal muito forte de interesse, excelente, mas se ela não te toca, ok, é um sinal neutro. Não algumas mulheres são mais tímidas, recatadas, elas não vão tocar de volta. Como ela se sente quando você toca no braço ou no ombro? Ela se sente totalmente confortável ou ela recua ou parece incomodada? Se ela se incomodar com o seu toque, muito provavelmente ela não está atraída e é um sinal de desinteresse muito forte. Em algumas situações, você pode achar difícil saber se a mulher está atraída ou não, porque ou os sinais são muito sutis, ou algumas vezes eles são mistos. Por exemplo, se o pé dela estiver apontado para você, mas quando a conversa acaba, ela não demonstra nenhuma curiosidade ou não reinicia a conversa, enfim, são alguns sinais mistos. Como sair dessa? Na verdade, nunca confie em apenas um sinal, sempre busque por pelo menos 2 ou 3 sinais para comprovar um interesse ou desinteresse. Em algumas situações, se realmente for difícil de entender esses sinais, sempre dê o passo à frente, na dúvida, vá em frente, acredite que ela está atraída, porque mais tarde, se ela não tiver, você vai ficar sabendo disso de qualquer forma, ou durante a conversa, esses sinais vão cada vez ficar mais claros para você.